João, o apóstolo, o viajante, ele já estava com a idade bem avançada, possivelmente 94 anos de idade, quando, pela insanidade, pela loucura de Nero, ele é desterrado, ele é mandado para a ilha de Pátimos, um ponto perdido na imensidão do mar Egeu, para ali viver, morrer e ninguém mais ter notícia ou qualquer tipo de informação sobre a vida dele. A mente adoecida e maligna do imperador imaginava que naquela ilha, um pedregal, um alcantil, um conjunto de rochedos, João simplesmente sumiria da história, deixaria o mundo sem que ninguém soubesse. E, no entanto, Deus faz daquele ambiente inóspito, agressivo, perigoso, sem nenhum atrativo, o mais supremo dos lugares do mundo naqueles dias, quando abre os céus e mostra a João todo o seu projeto por toda a eternidade. João havia acabado de ter a visão do Senhor Jesus falando sobre as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, nas quais estivemos há poucos meses atrás. O Senhor havia mostrado a João cada uma daquelas comunidades: Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filipos e por aí vai, Esmirna, Éfeso. E João havia visto o Senhor falar sobre virtudes e defeitos e problemas de cada uma daquelas igrejas. E agora, diz o texto que quando ele vê tudo isso, possivelmente entra num momento de crise, de um exame da história, de uma avaliação do que foi visto, e ele recebe um convite de um ser celestial que diz: sobe para cá, vem aqui, e eu vou mostrar todas as coisas que irão acontecer. E João diz que imediatamente, ato contínuo, se viu em espírito, vendo todas aquelas coisas que passaram a ser reveladas. Ele vê o trono, ele descreve o trono, num esforço humano para tentar enquadrar na limitação da língua a beleza do que ele vê, a grandeza do que ele vê, a glória do que ele vê, tentar desesperadamente comunicar alguma coisa, e essa descrição do trono é uma das coisas mais lindas da Bíblia. Interessante é que ele diz: sentado no trono havia alguém. Ele não dá nome, ele não ousa pronunciar o nome, ele está simplesmente fascinado pelo que vê, quando subitamente alguém aparece com um livro e ele discerne que livro é aquele, e este ser celestial faz a pergunta: quem é digno de abrir o livro? É o livro dos destinos, dos sentidos da vida. Quem quiser saber que livro é esse, precisa ler o livro de Levítico, lá no Antigo Testamento. É o livro de selos, e a Bíblia diz que ele estava lacrado, selado, por dentro e por fora, uma espécie de blindagem que era absolutamente impossível de ser removida. No entanto, ali estavam as chaves da vida, os segredos da vida, os caminhos da vida, aquilo que realmente podia ser chamado de vida. Ali também estavam juízos, sentenças riquíssimas, pronunciadas lá em Levítico. E quando este ser celestial pergunta:
quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Seria a libertação, o rompimento dos grilhões? A Bíblia registra que não havia no céu, na terra, nem embaixo da terra, em nenhum recanto do cosmos, alguém que fosse digno de abrir aquele livro. É aí que João faz o registro. E eu chorei. No capítulo 5, verso 4, ele diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ninguém. E poucas cenas são tão comoventes na Bíblia como Apocalipse, capítulo 5. Quando o homem é levado ao ambiente da plenitude e entra diante daquele que é, não era nem será, mas que é, vê sua glória, assiste à representação dos poderes universais, mais conscientes em amor, e depois vê o livro, o documento do sentido da vida e dos humanos, e ouve a pergunta: quem pode abrir o livro e realizar o seu sentido? E então ele passa a chorar muito, pois em nenhuma dimensão da existência, em nenhum recanto do cosmos, entre todas as criaturas, não havia uma única que tivesse dignidade, diz a Bíblia, para levar tudo ao seu sentido, isso é, para dar sentido à vida. Agora mesmo, um psiquiatra, cujo nome eu não lembro, norte-americano, está sendo extremamente incensado por um estudo recém-publicado, onde ele tenta responder qual o sentido da vida. De onde eu venho? A Bíblia fala nessas 3 perguntas que são dificílimas de serem respondidas e que, se respondidas forem, geram paz. Quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou. Há no coração do homem a consciência de que ele está aqui de passagem. O problema é ter a clareza da origem e a cristalinidade do destino e o sentido da missão. É esse livro que está selado, lacrado, e ninguém é digno de abri-lo. E então o homem passa a chorar muito, sem esperança, a criação aprisionada em si mesma, não havia ninguém que pudesse dar dignidade ao todo e a cada um individualmente, e ouve-se o choro de João diante do trono de todos os universos. Quando subitamente um dos sábios levanta-se e diz: não chores. O texto grego é mais contundente. Este ser diz a João: pare de chorar. Pare de chorar. E explica: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. E daí começa uma sucessão de coisas extraordinárias sobre as quais eu quero objetivamente comentar nessa manhã, para o bem da nossa vida e para a glória do Senhor. A primeira coisa é o choro diante da realidade. É não perder a capacidade de chorar diante de um mundo que, infelizmente, do ponto de vista do ser, vai de mal a pior, adoecido, numa espécie de despenhadeiro, onde não há esperança de um freio, num beco sem saída, onde todas as agonias são vivenciadas, ou como dizia Jean Paul Sartre, vive-se o enauseamento da vida, uma espécie de ânsia que gera vontade de vomitar na alma, e o homem desesperado não vê saída, procura em todas as propostas místicas, em todos os desafios que surgem à sua frente, para descobrir a cada passo e a cada experiência que está absolutamente encurralado diante do nada. E isso leva muitos à depressão, leva muitos ao desânimo, leva muitos a um desejo de morte, leva muitos a uma vontade incontrolável de sumir da vida,
de ir embora para algum lugar sem saber que lugar é esse, vai se ficando nauseado e o pranto vai tomando conta, os gemidos vão surgindo, grunhidos na alma, pelo fato de não se ver saída, de se estar diante de uma situação que escapa ao controle, que foge à capacidade humana de administrar, de gerenciar, de conduzir. Percebe-se em um momento da vida que já não se leva a vida, mas é levado por ela. E alguns, até bem-humorados, afogam suas mágoas no álcool, ou como Zeca Pagodinho, começam a propor um escape nos seus sambas, mas o fato é que, de uma forma ou de outra, há um pacote de agonia, de nauseamento, de sensação de que estamos, como disse Federico Fellini, o genial cineasta italiano, numa nave sem rumo a vagar pelo universo. É nesse instante, quando não se vê mais saída, que um ser celestial posta-se diante de João e dá a ordem: pare de chorar. E diz a João que foi achado digno de abrir esse livro, de desatar os selos, de anular as sentenças, de absorver os juízos, de dar sentido à vida, para que aquele que seguisse como ele orienta, não vivesse jamais a sensação de dizer assim: perdi meu tempo, não era por aqui. E começa a descrever esse ser, e o apóstolo João diz que então, em meio à cortina de lágrimas, vira-se para ver quem era esse. Quem sabe na mente dele há a construção de um guerreiro, de um militar, de um vitorioso, daquela imagem de um homem imbatível, de um senhor do cosmos, de alguém que apenas determina, de alguém que tem o perfil de um general, de um conquistador, de um imperador. Talvez haja na mente de João essa ideia, como hoje há na igreja no Brasil, uma ideia triunfalista. E ele diz que então vira-se para ver quem falava com ele. E ele tem a surpresa de todas as surpresas. Ele vê um cordeiro amarrado pelos chifres. E é esse cordeiro, símbolo da mansidão, do doar-se, do entregar-se, que é capaz, o único ser em todo o universo que pode abrir esse livro onde a minha vida e a sua vida estavam encerradas. Ele vê um sacrifício, uma cruz, uma estaca universal. Ele vê que o sentido de tudo na vida estava expresso na pessoa de Jesus. Ele vê que é daquela fraqueza que vem o poder para virar as entranhas do universo, ao contrário, e é aí que ele para de chorar. Ato seguinte, ele abre os olhos numa dimensão de glória e começa a ver a mais extraordinária cena narrada pela Bíblia, quando todos aqueles seres reunidos começam a louvar, a glorificar e a elogiar, e um deles diz assim: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Amém. O que é que isso tem a ver conosco, queridos? O que é que isso, quais as implicações dessa narrativa absurda aos olhos humanos? Um negócio assim de ficção, para aquele que não crê, tem a ver com gente como a gente, que sua todo dia nesses engarrafamentos, no calor da cidade, nos buracos, nos sofrimentos, nas dores, nos desesperos, nas esperanças frustradas, nas enfermidades da alma, do corpo, do espírito, nos relacionamentos rompidos, fraturados, nas decepções, nas traições, nos enganos, nas ânsias de vômito que temos, quando somos absolutamente moídos
pela decepção. O que é que isso tem a ver conosco? A primeira coisa extraordinária disso é que diante do desespero há um convite de Deus que diz: sobe para cá, vem para cá. Não está dizendo que você tenha que subir em corpo, está dizendo: tire os olhos disso, tire os olhos do monturo, aprenda que o fim não é esse, que as coisas não caminham para serem perpetuadas como esse caos onde nós vivemos. Não é a desconfiança, o medo, a insegurança, o pavor, o enauseamento que irão determinar o fim da nossa vida. Sobe. O que ele está dizendo é: vem, Espírito, ora, pede, clama, põe o teu problema, a tua vida diante de Deus. Nós vivemos uma agonia quando queremos passar as coisas para Deus somente depois de todas as tentativas fracassadas. Aí o que sobra, o resto, nós passamos para Deus. Deus tem prazer como Pai em dizer a você: é por aqui, é por ali, compre, não compre, venda, não venda, vá, não vá, realize, não realize. Deus tem esse prazer. Deus tem essa satisfação em responder às orações daqueles que pela fé escapam dos grilhões dessa dimensão terrena e sobem para um outro plano para dizer: fala, porque o teu servo, a tua serva ouvem. Amém? É a primeira coisa que João ouve para escapar da agonia. É o caos, é a desgraça, é a doença, é o problema, é a falência, é a decepção, é o rompimento, a ruptura, é a dor. São todas as angústias que começam a ser resolvidas quando vimos esse convite: sobe, vem para cá. E logo em seguida a ordem: para de chorar. Gente de Deus não foi chamada para viver afogada em pranto. Choro de alegria é uma coisa, choro de tristeza em momentos da vida também é outra coisa. Agora, uma vida que é pautada, que tem como estilo de continuidade o choro, a agonia, como viveu Davi uma época de sua vida, quando ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento noite e dia. Eu passo 24 horas chorando, eu como lágrimas, o meu prato no café, no almoço e na janta é um prato de lágrimas. Eu não aguento mais, aí alguma coisa precisa ser feita. Para de chorar, é a ordem. Olha aqui para mim: pare de chorar em nome de Jesus. Se você subir, se você for para o alto, se você crer na força da oração, não da oração como sendo forte em si, mas porque ela destina-se a um trono poderoso, em nome de Jesus, você vai parar de chorar. E quando ele atende esse pedido, esse convite, a coisa vira, é festa. A descrição do capítulo 5 é tremenda. É louvor, é adoração, é alegria. Não é esse louvor que a gente conhece. Um amigo meu disse: esse louvor que a gente louva a Deus, ele é torto, ele é empenado. O Espírito Santo é que faz ele chegar a Deus direitinho. Pega aqui, desentorta e entrega. Mas o que João viu, a mente humana não imagina, a língua não descreve. O que ele viu numa sociedade transformada, os valores, a tentativa de descrição é quase desesperada. É um ambiente de glorificação, não essa glorificação que a gente imagina, litúrgica, todo mundo um atrás do outro, um olhando para a nuca do outro. Não é nada disso, é um movimentar, uma ebuliência incessante da vida, é o coração saltitando como servo, é simplesmente o banimento da tristeza, do luto, da lágrima. A Bíblia diz que lá a morte não entra,
os cães não entram. Não está falando de cão, animalzinho. Espíritos imundos, malignos. Ali a morte não entra. E mais diz a Bíblia, o próprio Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É o ambiente da vitória. É o ambiente da glorificação. O doutor Russell Shedd, conversando comigo um dia, ele disse: meu filho, quem não gostar de louvor tem que se acostumar, porque no céu é louvor por toda a eternidade. E depois ele disse: quem realmente não gosta vai se dar mal, porque lá o ambiente é esse. E aí, aquele ser diz a João: digno é o Cordeiro. João já estava convencido de que ninguém era digno no universo. Quando aquele Cordeiro é apontado como digno, e alguns convites são feitos, se não observem. Digno é o Cordeiro de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Quem entrega isso a ele? Eu e você. E o que eu quero dizer nessa manhã, resumindo, numa linguagem bem clara e que me queimou muito o coração ontem, é o que Deus quer de nós nessa manhã. O que Deus quer e espera é isso. É que você que tem poder, seja o poder que for, poder sobre um filho, sobre uma família, poder sobre uma empresa, poder em dimensão maior, porque a gente exerce o poder na vida em muitas dimensões, desde o poder exercido em casa, aparentemente ínfimo, até as mega instituições, governos. O que ele está dizendo é: pegue o seu poder, seja do tamanho que for, e entregue ao Cordeiro, e diga: é seu, é todo seu. O que eu posso não é para mim, o que eu posso é para você. Em segundo lugar, ele diz a riqueza, o fruto do trabalho, o produto do trabalho, o resultado do suor. Não necessariamente a mega riqueza, não se fala aqui de milionários, mas de gente que ganha com suor, de gente que honestamente tem o fruto, o produto, as realizações da sua vida corrida. Ele diz: pegue esse produto, pegue essa riqueza, pegue o resultado, não coloque sobre você, não haja autoglorificação, não pense que o brilho é seu, entregue a sua riqueza e diga: Senhor Jesus, o fruto do meu trabalho é teu, é culto que eu presto a ti. E não somente a riqueza, ele diz a sabedoria, a inteligência, a capacidade, essa rapidez de articulação, esse senso que Deus lhe deu. Você que é elogiado, que é elogiada pela capacidade de discernir, pelas engenharias que monta, pelas engrenagens que cria, pela percepção que tem, pela capacidade de descobrir. Você a quem Deus dotou com entendimento, ele diz: pegue a sua inteligência, vá ao trono e diga ao Cordeiro: a minha inteligência é tua, está aqui. E não somente a inteligência, ele diz a força, o vigor, a virilidade, os anos bons em que você, do ponto de vista físico, tudo pode. Jovens estão aí se desgastando na lama, chacoalhando no pecado. O que a palavra está dizendo é: pega o seu vigor, os seus anos de ouro, a sua juventude, a força dos seus músculos, a energia, e vá ao Cordeiro e diga: é toda tua, eu entrego nas tuas mãos. E não somente a força, mas a honra, aquilo em que você é dignificado, elogiado, reconhecido, reconhecida pelo seu trabalho. Ao invés de dizer: a honra é minha, o honrado sou eu agora tenho honra, chegue diante do Cordeiro e diga: Senhor Jesus, a minha honra eu te entrego, tu és digno de receber a honra. E não somente a honra, mas a glória. A palavra glória é a palavra Shekinah,
É quando você brilha, aparece, surge, quando a opinião pública olha para você e diz: esse é o cara. E você então transfere, olha para Jesus e diz: o cara é ele. Você pega essa glória, esse brilho, essa vontade desesperada da carne humana de aparecer, de dizer: eu sou o bom, e você diz: Senhor, estão reconhecendo, tem muito brilho, tem muita glória, mas eu entrego esta glória, ela é tua, eu ponho nas tuas mãos, tu és digno de receber a glória e o louvor. A palavra louvor é elogio. Jô Soares disse há um tempo atrás: com um bom elogio eu vivo 3 meses. Ele disse: coisa boa elogio, não é? Uma cócega na alma. É uma, como se dizia no meu tempo de menino, é uma cosquinha. Negócio de cócegas é depois de adulto, quando a gente pequeno é cosca. Isso era uma cosquinha na alma. Esse brilho extraordinário, quando você for digno dos elogios, e os elogios começarem a chegar em cachoeiras, em cataratas, ao invés de ensimismar-se, ruborizar, quando as pessoas disserem bem feito, você fez como ninguém, parabéns, você é o bom, você é o tal, pare! Pegue o brilho, o elogio, ponha no colo do cordeiro e diga: você é digno de todo elogio. É isso. O que João vê e descobre, primeiro, é que a vida não está na força da arrogância, mas na, entre aspas, fraqueza do cordeiro. Quem vence o mundo é um cordeiro, não é um urso, uma pantera, um leão, é um cordeiro. É aquele que se dá para ter, é aquele que se doa para conseguir. João descobre que a coisa mais saudável do mundo é transferir para Deus tudo aquilo que os homens dão para Ele, tudo aquilo que Ele pensa que é dele, Ele transfere como culto e como louvor. E olha aqui para mim, está perto o dia em que nós vamos estar diante desse trono, tão certo como a morte, mais certo do que ela é o nascer do novo dia. Eu vou estar lá. Haja o que houver. Como diz Ariovaldo, chego chamuscado, mas chego. Quero ver Satanás bicudo, ou como se diz na velha Paraíba, beiçudo. Antigamente as meninas tinham uma história de rabisaca, lembram disso? Essa turma nova não sabe o que é isso, não. O rapaz chegava, começava a cercar, aí soltava uma gracinha e elas faziam. Rabisaca era isso. Quero entrar no céu, se o inimigo estiver do lado de fora, porque dentro ele não está, eu quero dar uma rabisaca cósmica. Olhar para a cara dele e dizer: tudo que você me acusou é verdade, errei, pequei, caí, sofri, mas aprove a Deus escrever o meu nome no livro da vida. E para você eu tenho uma coisa: dou-lhe uma rabisaca grande. A minha paz Ele não tira, porque a paz que eu tenho não é pelo que eu sou, nem pelo que eu faço, mas é uma dádiva do príncipe da paz. Seu nome está lá? Essa é a pergunta. Não, eu estou no hall de membros da reconciliação. Ótimo, escolheu uma boa igreja, onde a gente procura ser sério. Agora eu pergunto, está lá? Houve um homem chamado James Milton Black. Nasceu em 1865, morreu em 1938. Ele era um professor de escola bíblica dominical.
Tem uns professores de escola dominical que são extraordinários. Quem levou Billy Graham a Cristo foi uma menina de 17 anos de idade. Você imagina o tamanho do galardão dessa moça. James Milton Black dava aula na igreja todo domingo. E havia uma menininha que era aluna, chamada Bessie. O pai era alcoólatra. Quem é filho de alcoólatra sabe o que eu estou dizendo. E um dia ele foi à casa de Bessie porque ela havia faltado a algumas reuniões. E ele disse: Bessie, vá domingo à escola dominical. E ela olhou para ele, ela sentada numa escada da casa quebrada, a casa quase caindo. E ela disse: o senhor sabe que eu amo ir, mas eu não posso. Ele disse: eu entendo. E ele tinha um hábito, ele fazia a chamada. Fulano. E os alunos, ele ensinou os alunos, ao invés de dizerem presente, eles diziam um verso bíblico. Era a forma de dizer presente. Pedro, presente. Paulo, presente. Ana, presente. Cristina, presente. José, presente. Eles diziam textos bíblicos. E um dia Bessie faltou, ele estranhou, procurou saber e soube que ela estava doente por uma enfermidade que os médicos diziam ser incurável. Algum tempo depois a menina morreu. E a mente dele acordou para isso. Hoje ela não veio dizer presente. Hoje ela atendeu outra chamada. Escreveu um dos hinos mais lindos da fé cristã. O título em inglês é When the Roll is Called Up Yonder. Isso é: quando se fizer chamada, diz ele, eu lá estarei. Ele disse hoje, quando o anjo abriu o livro da vida e leu o nome Bessie, ela disse presente. E viu tudo isso que João viu. Eu estarei lá. Você estará lá. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar esse louvor que James Milton Black escreveu há mais de 100 anos, dizendo: quando se fizer chamada, eu lá estarei. Eu direi presente. E eu quero, nessa manhã, enquanto cantamos, convidar aqui à frente aqueles que estão chorando por alguma razão, aqueles cuja alma está na prensa, aqueles que hoje querem ouvir o convite do pai que diz: sobe, filho, vem, sai daí, sobe. Aqueles que querem aprender de uma vez para sempre que o problema não está na força, na agressividade, mas no cordeiro, porque bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqueles que querem dizer: Senhor, eu te entrego agora a minha honra, a minha glória, a minha sabedoria, a minha força, a minha inteligência, a minha riqueza, eu agora coloco no altar. Não estou dizendo que você vai alienar as coisas, não. É dedicar, é consagrar, é dizer: o que eu tenho, o que eu sou, agora estão na tua presença. Porque o que me importa de fato e de verdade é que no dia em que a chamada for feita, lá eu possa dizer presente. Estou aqui. Vamos cantar, e os que quiserem, venham para cá em nome do Senhor Jesus. Quando Cristo a trombeta lá do céu manda tocar,